Irmãos e irmãs, o pastor Yuan levou com ele pessoas para interditar igrejas, desencorajar crentes de buscar a verdade. E até se uniu ao governo chinês para nos perseguir. Esta não é uma provação pequena para nenhum de nós. No que estão pensando, estão com alguma dificuldade? Por que não nos abrimos e discutimos isto de coração para coração? Eu não entendo. O pastor Yuan também escutou seu testemunho da obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Ele também admite que a palavra de Deus Todo-Poderoso é a verdade. Mas por que não aceita? Por que espalha boatos em todo lugar, condenando e se opondo à obra de Deus nos últimos dias, impedindo que nos voltemos para Deus Todo-Poderoso? Sim. O pastor Yuan explica a Bíblia. Ensina-nos a ser humildes, pacientes e obedientes. Fala de modo convincente. E parece ser devoto por fora. Quem teria pensado que ele se oporia e condenaria a obra de Deus nos últimos dias assim? Podemos conhecer um homem por fora, mas não seu coração. Irmãos e irmãs, líderes religiosos condenam e se opõem à obra de Deus Todo-Poderoso não é algo incomum. Quando o Senhor Jesus veio realizar sua obra, aqueles líderes judeus também não o condenaram e o perseguiram? No final, até mesmo pregaram o Senhor Jesus na cruz. Esse é um fato histórico. Deus Todo-Poderoso dos últimos dias vem e as palavras que ele expressa são a verdade e convencem as pessoas. Qualquer um que crê sinceramente em Deus e anseia pela verdade, ao ler a palavra de Deus Todo-Poderoso, vira-se em direção a ele. Mas os pastores e élderes dos círculos religiosos temem que, se todos os crentes fizerem isso, não haverá ninguém que escute seu conhecimento vazio da Bíblia e suas teorias teológicas. Assim, sua posição e sustento estariam em risco. É por isso que eles devem resistir e condenar Deus Todo-Poderoso como loucos. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada em uma passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: quem não entende o propósito da obra de Deus são aqueles que permanecem contra ele. E mais ainda, aqueles que estão cientes do propósito da obra de Deus, mas não buscam satisfazê-lo. Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam todos os dias, embora nenhum compreenda o propósito da obra de Deus. Ninguém é capaz de conhecer Deus. Além disso, ninguém está alinhado com o coração de Deus. São homens indignos e fúteis, cada um se achando na posição de ensinar Deus. Embora clamem o nome dele, opõem-se a ele de modo deliberado. Embora se rotulem como crentes em Deus, são eles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Tais homens são diabos que devoram a alma do ser humano. Demônios que atrapalham propositalmente quem quer trilhar o caminho certo e são pedras de tropeço atravessadas no caminho daqueles que buscam a Deus. Apesar de serem carne saudável, como seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem contra Deus? Como podem saber que são demônios vivos que procuram principalmente almas para devorar? Ninguém acreditou que o mundo religioso se oporia a Deus. Mas a vinda do Senhor Jesus revelou os anticristos nos círculos religiosos. Os líderes religiosos perseguiram e condenaram o Senhor Jesus. E, no fim, eles o crucificaram. Este fato prova que os líderes religiosos estão todos opondo-se a Deus enquanto o servem. Sim. Quando pastores e líderes religiosos dos últimos dias explicam a Bíblia, usam palavras e doutrinas que os ostentam, mas não executam as palavras do Senhor Jesus. Quando a obra de Deus Todo-Poderoso chegar sobre eles nos últimos dias,
Sua natureza satânica e de ódio à verdade será completamente exposta. Sim. Para protegerem sua posição e sustento, eles inventam todo tipo de boatos, condenam e se opõem ferozmente a Deus Todo-Poderoso, enganando e controlando os crentes. Até mesmo interditam a igreja sob o pretexto de proteger o rebanho e defender a verdade, impedindo as pessoas de estudarem a obra e as palavras de Deus Todo-Poderoso. O mais detestável é que alguns pastores e líderes constroem e mantêm seu próprio prestígio. Tentam atingir seu objetivo de encarcerar e controlar as pessoas, por descaradamente roubar as palavras de Deus Todo-Poderoso e pregá-las aos crentes. Isso expõe completamente sua ambição desenfreada de competir com Deus por posição. O pastor Yuan é tal pessoa. Tão desprezível. Esses pastores e líderes religiosos são iguais aos fariseus judeus que condenaram e se opuseram ao Senhor Jesus no passado. É. Todos eles odeiam a verdade e são anticristos que veem Deus como inimigo. Sim. São demônios que pisam nas pessoas e devoram suas almas. Isso mesmo. Eles ofenderam seriamente o caráter de Deus e estão destinados a receber sua punição justa. O que você disse é correto. Quando o Senhor Jesus veio realizar sua obra de redenção, os fariseus hipócritas dos círculos religiosos foram revelados naquela época. Sim. Agora Deus Todo-Poderoso veio para o julgamento dos últimos dias. E esses anticristos dos círculos religiosos foram expostos de novo, para encarcerar e controlar os crentes. Pastores e líderes religiosos impedem sem parar as pessoas de procurarem e estudarem o caminho verdadeiro. Essas pessoas são obstruções e pedras de tropeço para a nossa entrada no reino de Deus. Isso mesmo. Nos sacrificamos e nos oferecemos por muitos anos. Nunca percebi que alimentávamos esses vampiros e parasitas. Eles são mesmo demônios vivos que comem a carne das pessoas, bebem seu sangue e são especialistas em devorar suas almas. Sim. Quanto mais eu penso sobre esses pastores, mais os acho detestáveis. Como foram conspirar com o Partido Comunista e se opor a Deus Todo-Poderoso? O próprio pastor Yuan já foi perseguido por aqueles demônios por sua crença. Nunca pensei que ele se uniria ao demoníaco governo chinês contra Deus Todo-Poderoso. Isso não é oposição flagrante a Deus? Como esses pastores e líderes puderam ser tão traiçoeiros e maliciosos? Não fosse pelas palavras e obra de Deus Todo-Poderoso, teria sido muito difícil enxergar seu verdadeiro caráter. Irmãos e irmãs, toda vez que Deus se torna carne, ele expõe anticristos e demônios dos círculos religiosos. Quando o Senhor Jesus veio à Terra, ele expôs todos os fariseus hipócritas e as forças perversas dos anticristos. Agora Deus Todo-Poderoso veio. E ele também expôs as forças dos anticristos dos círculos religiosos dos últimos dias. Sim. A manifestação e a obra de Deus Todo-Poderoso revela as pessoas. Sim, muitos líderes religiosos foram perseguidos pelo perverso Partido Comunista Chinês. Alguns foram aprisionados por 10 ou 20 anos. Alguns foram separados de esposa e filhos, famílias foram destruídas. Mas eles não veem a verdadeira face desses demônios. Enquanto Deus Todo-Poderoso expressa sua verdade e realiza sua obra de julgamento nos últimos dias, eles conspiram com o demoníaco Partido Comunista para se opor a Deus Todo-Poderoso, basicamente crucificando-o de novo. Isso é motivado por sua natureza satânica de ódio, verdade e oposição a Deus. É desprezível demais. Isso mostra que esses círculos religiosos são como o regime satânico. Todos pertencem à facção de Satanás. Todos são satânicos, forças perversas que condenam ferozmente e se opõem a Deus. Vamos olhar outra passagem de Deus Todo-Poderoso. Está bem. Abram na página 894. Permitam que eu leia. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: quantos buscam a verdade e seguem a justiça? São todos bestas como porcos e cães, liderando uma gangue de moscas fedorentas em um monte de estrume para sacudir a cabeça e incitar a desordem. Eles acreditam que seu rei do inferno é o mais superior dos reis, sem perceber que não passam de moscas na podridão. Com asas verdes nas costas, algo que se refere à alegação delas de que acreditam em Deus, elas se tornam convencidas e por toda parte se gabam da própria beleza e atratividade, lançando secretamente suas impurezas sobre o homem. E elas são até presunçosas
como se um par de asas com as cores do arco-íris pudesse esconder as próprias impurezas. E assim elas perseguem a existência do Deus verdadeiro. Isto se refere à história inerente do mundo religioso. Mal sabe o homem que, apesar de as asas da mosca serem belas e encantadoras, ela não passa de uma mosca minúscula, cheia de sujeira e coberta de germes. Com a força de seus pais, porcos e cães, elas correm ensandecidas pela terra. Isso se refere aos oficiais religiosos que perseguem Deus com o argumento de ter o apoio massivo do país, traindo o verdadeiro Deus e a verdade, com avassaladora ferocidade. É como se os fantasmas dos fariseus judaicos tivessem retornado com Deus à nação do grande dragão vermelho, de volta para seu antigo ninho. Mais uma vez, eles começaram o trabalho da perseguição, dando continuidade ao trabalho que se estende por vários milhares de anos. Esse grupo de degenerados certamente vai perecer na terra no fim. Parece que, depois de vários milênios, os espíritos impuros se tornaram ainda mais ardilosos e dissimulados. Eles sempre pensam em maneiras de sabotar secretamente a obra de Deus. Eles são ardilosos e sagazes e desejam reencenar na terra natal a mesma tragédia de vários milênios atrás. Isso quase incita Deus a soltar um grito em voz alta, e ele mal consegue se impedir de voltar ao terceiro céu e aniquilá-los. Desde que Deus Todo-Poderoso começou a expressar a verdade para realizar seu julgamento, os líderes religiosos estiveram condenando e se opondo. Eles contam com o Partido Comunista Chinês e com as forças malignas de seu regime. Por um lado, interditando e controlando estritamente os círculos religiosos, impedindo que os crentes procurem e explorem a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. E por outro lado, voluntariamente se tornando espiões do partido para monitorar o povo de Deus. Eles fornecem informações ao Partido Comunista Chinês demoníaco para prenderem o povo escolhido de Deus e juntos formam uma frente unida, na tentativa de juntos eliminarem a obra de Deus nos últimos dias. Isso é desprezível demais. Esses fatos provam amplamente que esses líderes religiosos têm a natureza satânica, de ódio pela verdade, igual ao Partido Comunista. Eles são demônios reencarnados e inimigos de Deus. Isso mesmo. O que as palavras de Deus Todo-Poderoso revelam é certo. Os líderes religiosos atuais são os fariseus dos tempos modernos. Suas ações perversas e opositoras a Deus foram até além das ações dos fariseus do passado. Sua condenação e oposição à obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é blasfemar contra o Espírito Santo e pregar Cristo na cruz de novo nos últimos dias. Isso mesmo. Isso mostra que os líderes religiosos são anticristos, expostos pela obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Este é um fato que ninguém pode negar. Graças a Deus Todo-Poderoso, Ele revelou o céu ensolarado. A obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias nos revela muito. Nos mostrou a verdadeira face dos pastores e líderes religiosos, a de opositores a Deus. Sim. Caso contrário, continuaríamos a ser enganados e controlados pelos fariseus religiosos e a ser devorados por eles no final. Graças a Deus Todo-Poderoso por nos resgatar dos domínios perversos dos fariseus anticristos. Glória a Deus. Essa é a grande salvação de Deus para nós. Amém. Ao condenarem e blasfemarem contra a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, os líderes religiosos ofenderam o caráter justo de Deus e estão destinados à punição e à retribuição de Deus. Glória a Deus. A comunhão de hoje tem a orientação do Espírito Santo, ajudando-me a entender a vontade de Deus. Quanto mais os líderes religiosos se opõem a Deus e o condenam assim, mais temos que seguir Deus Todo-Poderoso. É verdade. E mais temos que trazer aqueles irmãos e irmãs que creem sinceramente no Senhor diante de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Maravilhoso. Para que fujam do engano e do controle dos fariseus. E assim possam receber a rega e o suprimento das palavras de Deus Todo-Poderoso e a salvação de Deus nos últimos dias. Glória a Deus.